Quero saudar cada irmão, cada irmã presente aqui no templo e você que nos acompanha pela internet. Com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a abrir a palavra do Senhor no Salmo 27. Salmo de número 27. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, mesmo que assentados, mas com toda a reverência, a palavra do nosso Deus. Diz assim o Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não terei medo no meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo. No interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Amém? Meu irmão, minha irmã, o medo é um estado comum na vida de todo ser humano. Na vida de todo animal, eu diria. Né? Porque os animais irracionais, eles também sentem medo. Então, o medo é um estado comum na vida, onde a vida há medo. Mas o medo pode se manifestar de várias formas. Eu posso, por exemplo, ou você pode, por exemplo, ter ou conhecer alguém que tenha medo de algo, medo do desconhecido. Medo das surpresas que a vida pode trazer, medo daquilo que não conhece, e por isso não se arrisca. E são pessoas, ou podem ser pessoas extremamente metódicas, que seguem uma rotina e que não saem daquela rotina, porque tudo que foge a essa rotina, tudo que pode trazer alguma surpresa, tudo que é desconhecido, toda mudança traz medo para algumas pessoas. Há pessoas também que têm medo de adoecer. Há pessoas que têm medo de perder o emprego, há pessoas que têm medo de serem criticadas, pessoas que têm medo de serem rejeitadas, pessoas que têm medo de perder alguém. Muitas vezes, eu não sei se você já percebeu, mas muitas vezes aquilo que a gente teme, frequentemente acontece ou está ao nosso redor, ou acontece conosco, ou está ao nosso redor. Eu não sei se você já percebeu isso, mas, por exemplo, se você tem medo, vou dar um exemplo muito simples. Se você tem medo de barata,
parece que as baratas te perseguem. Parece que onde você está, sempre aparece uma barata. E se no calor, então, se a janela está aberta e vem uma daquelas voadoras, né, a gente sai correndo. Isso acontece, na verdade, por causa de um mecanismo que a gente desenvolve de nos focarmos nessas coisas que a gente tem medo. Então, a gente tem a impressão que as baratas estão aparecendo só para nós, mas, na verdade, elas estão ali. Mas o nosso foco está nelas. Nosso foco está, muitas vezes, naquilo que nos traz algum medo, que nos traz insegurança. E aí, uma outra coisa também que acontece, e certamente, se eu estiver enganado, depois você conversa comigo no final do culto, se eu estiver enganada. Mas talvez o pior de todos os medos que a gente tenha, e talvez o mais grave dessa questão de medo, que é um estado natural, que é um estado que permeia a vida de todo ser humano, é quando esse medo nos paralisa. É quando esse medo nos impede de avançarmos. É quando esse medo nos impede de seguirmos em frente. E muitas vezes esse medo antecipa um sofrimento ou antecipa uma angústia por uma situação que talvez nem se concretize, que talvez nem aconteça. É aí o que nós costumamos chamar de ansiedade. É quando a ansiedade já se torna uma patologia. Quando a gente sofre antecipadamente por algo que talvez nem venha acontecer. E esse sofrimento nos traz prejuízos muito sérios, nos paralisa, nos impede de tentar, nos impede de avançar, né? Causa consequências físicas mesmo. Nós sentimos isso no nosso corpo. E o Salmo 27, que eu fiz questão de lê-lo inteiro, você percebe que ele é, como todo salmo, ele é uma canção de louvor, mas uma canção que pode nos ajudar a lidar com esses medos de uma forma saudável. O Salmo 27 nos apresenta um caminho para vencer esses medos. E eu quero aqui abrir um parênteses, né? Medo, enquanto aí um estado emocional, né? Medo é uma das emoções básicas do nosso psiquismo, de todo o ser humano. Então, esse medo, esse estado emocional, diante de uma ameaça que é real, de uma ameaça que é concreta, isso é saudável, porque isso nos traz aí uma proteção. Esse medo atua como um mecanismo de proteção, para nos proteger daquilo que pode nos fazer mal. Nos traz aí, então, um alerta sobre os perigos que nós podemos evitar. É como a febre, né? Ninguém gosta de ter febre, mas a gente sabe que quando a febre vem, é nos alertando que há algo errado com o nosso corpo, muito provavelmente uma infecção. Então, o medo é assim também, quando ele é um medo saudável, um medo que atua como esse mecanismo de proteção, ele é algo bom, algo que vem nos alertar de que nós estamos na iminência de um perigo. Então, é importante que a gente dê atenção e compreenda que isso é saudável. O problema é quando esse medo está baseado ou está fundamentado em situações irreais, situações que são ali do nosso imaginário. Aí vem o perigo de virar uma fobia, e aí uma fobia já é uma patologia, um medo desproporcional de um dano possível, e que poderá nem sequer acontecer. Que pode trazer, então, uma ansiedade, né, excessiva, e que pode aí gerar até mesmo, como a gente já ouviu falar muitas vezes, uma síndrome qualquer, como, por exemplo, a síndrome do pânico. E esse salmo, então, que foi escrito por Davi,
E não é possível a gente precisar o contexto, tá? Em que contexto, o que Davi estava vivendo, exatamente qual era o momento da sua vida, que ele escreveu esse salmo. Mas uma coisa fica clara, ele estava passando por um momento de angústia, ele estava passando por um momento de medo, ele estava sendo perseguido, ele deixa isso muito claro durante todo o texto, que ele vivia um momento crítico, um momento desafiador. Havia uma angústia, ele se sentia oprimido, e ele declara isso ao Senhor. Mas apesar dele estar com medo, o medo não o paralisou, aquela situação de angústia não o paralisou, ele tomou uma atitude, e a atitude que ele tomou qual foi? Eu vou buscar ao Senhor. Eu vou buscar o Senhor, eu vou falar com o Senhor, eu vou derramar o meu coração na presença do Senhor. Ele se colocou com uma viva esperança. E nós percebemos na leitura do Salmo que ele foi então restaurado. Davi, então nós vemos aí que do versículo 1 ao versículo 6, ele declara já a sua vitória. Já no início do Salmo, no início dessa conversa com Deus, ele já declara a vitória. Então o Salmo é sim um cântico de louvor. Dos versículos 7 até o versículo 14, nós percebemos que há um clamor, que há um pedido, e esse clamor vem carregado de necessidades. Apesar dele estar louvando, apesar dele estar clamando, ele está apresentando ao Senhor aquilo que ele necessita. Então a gente percebe que toda essa fala de Davi com Deus nos revela um estado de um espírito ambíguo. Aí um espírito com letra minúscula, tá bom? Era o espírito de Davi, estava ambíguo. Ele estava se debatendo dentro dele. Ele não sabia muito bem se ele confiava, se ele não confiava, se ele estava seguro, se ele não estava seguro. Aqueles sentimentos diferentes que tomavam conta da mente e do coração de Davi, que traziam a ele todo esse estado de medo, de ansiedade, de angústia. E isso acontece com a gente. Às vezes a gente se vê diante de uma situação em que sentimentos antagônicos, sentimentos totalmente diferentes tomam conta da gente, e a gente fica transitando ali entre um e outro, e a gente não sabe aonde que a gente se fixa, a qual sentimento a gente dá maior vazão, e a gente fica lutando dentro de si, lutando com a nossa alma, para podermos nos livrar daquilo que é negativo, daquilo que nos está trazendo esse tormento e essa aflição. Porque há então essa ambiguidade dentro do nosso coração. Ora, confiante, logo após ansioso. Em um momento estamos cheios de fé e de repente as dúvidas tomam conta da nossa mente. No momento a gente declara, não vai dar certo, o Senhor está à frente, Deus está cuidando de tudo. E daqui a pouco acontece uma coisa diferente daquilo que a gente esperava e a gente já começa, nossa, mas será que o caminho é esse mesmo? Será que é isso que eu tenho que fazer? Será que eu estou na direção certa? Então a gente vai aí oscilando entre momentos de uma fé extraordinária e momentos de dúvidas avassaladoras. Por vezes nós estamos cantando de alegria, louvando ao Senhor, e em momento seguinte a nossa alma está entristecida. Em momentos nós estamos cheios de esperança, vamos dormir cheios de esperança, renovados, e acordamos deprimidos e entristecidos. Todos nós passamos por isso. Essa ambiguidade faz parte da nossa humanidade. O que significa exatamente isso, que nós somos humanos e que vivemos todas as experiências próprias ao ser humano. Davi nos ensina que, assim como ele, nós somos capazes de passar por esse vale de temor e fé, de dúvidas, de certeza, de louvor e de clamor, mas sairmos vitoriosos. Ele nos mostra isso através desse salmo. Esse salmo nos traz esperança. E esse salmo nos aponta alguns caminhos que nós podemos seguir quando nós estamos experimentando medos, angústias, dúvidas na nossa vida. O Salmo fala sobre confiança, do versículo 1 ao versículo 3. O Salmo fala sobre anseio pela presença de Deus, do versículo 4 ao versículo 6. O Salmo nos fala de oração, do versículo 7 ao 12.
E o Salmo nos apresenta uma postura de fé. Alguns caminhos que nós devemos seguir quando enfrentamos essa situação. A situação, e a gente percebe que a circunstância de Davi não muda. Em nenhum momento ele diz, Deus me livrou, o que eu esperava aconteceu. Não, mas ele declara qual é a esperança dele. E em quem ele espera? Ele espera no Senhor. O coração dele oscila entre uma fé e uma dúvida, mas o que prevalece, ao final de tudo, é a confiança. É o anseio pela presença de Deus, é a oração e uma postura de fé, a postura de um homem que consegue a vitória sobre os seus medos. E a confiança, então, confiança baseada nas experiências passadas, é o que ele diz aí no versículo 1. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, de que terei medo? Ele confia então que o Senhor, tudo que o Senhor já fez por ele, o Senhor que é essa luz que ilumina o seu caminho, que ilumina as trevas da sua vida, que o tira da escuridão, esse Senhor permanece com ele. Ele sabe disso por todas as experiências que ele já teve com o Senhor. E o Senhor é a sua salvação. E se ele precisa de salvação, é ao Senhor que ele vai recorrer. Então, se eu e você nos sentimos num momento de escuridão nas nossas vidas, num momento em que não sabemos para onde ir, nós precisamos nos lembrar das experiências que nós já tivemos com o Senhor. De tudo que o Senhor já fez por nós, dos cuidados que o Senhor derrama constantemente sobre nós, nas mínimas coisas. Nas pequenas ou desde as mínimas coisas, desde as pequenas coisas até as coisas maiores, até as grandes coisas, o Senhor tem cuidado de nós. Nós precisamos nos lembrar disso em todo tempo, nos lembrarmos dos feitos do Senhor. Há também, e por isso ele diz, Senhor, se o Senhor é a minha luz, e se o Senhor é a minha salvação, do que é que eu vou ter medo? Do que é que eu vou ter medo? Por que é que eu vou ter esse medo que pode me paralisar? Não esse medo que atua como um alerta, mas esse medo que paralisa. Porque o medo pode sim nos paralisar. E o maior de todos os medos da humanidade, de todo homem, de toda mulher, se relaciona com a morte. Se relaciona com a morte. Porque a morte nos separa de tudo aquilo que a gente ama. Então confie em Deus e declare todos os dias que Ele é a sua esperança. E não impeça que nem mesmo o medo da morte te paralise. Não pense, não, eu vou ser separado, de repente, de alguém a quem eu amo. Não. Tenha a esperança do reencontro na eternidade. Não permita que a morte te paralise. Não permite que o medo da morte entristeça o seu coração. O medo da separação entristeça o seu coração. Outra coisa que Davi nos ensina por meio desse salmo é que nós devemos ansiar pela presença de Deus. Nos momentos desafiadores, momentos de angústia, momentos de medo, nós devemos ansiar pela presença de Deus. Quando a gente ama alguém, o nosso desejo é estar com essa pessoa. Nós queremos estar rodeados de pessoas a quem amamos e pessoas que nos amam. Então, se nós amamos a Deus e nós sabemos que Deus nos ama, nós precisamos ansiar pela presença de Deus. Davi desejava estar com Deus. Ele diz que ele estava cercado de inimigos. E em meio a esses inimigos, a esse cerco dos inimigos, o que ele queria? Ele queria a presença de Deus. Porque se ele tivesse a plena convicção de que Deus estava com ele, certamente o medo não iria paralisá-lo. Então nós precisamos ansiar pela presença de Deus. No versículo 4 ele diz, uma coisa eu peço ao Senhor, mas eu não peço e fico parado. Porque às vezes acontece isso, a gente coloca diante do Senhor as nossas necessidades, apresentamos ao Senhor as nossas petições e ficamos ali parados, esperando que aquilo caia do céu. E Davi diz assim, eu peço sim uma coisa ao Senhor, mas eu a buscarei. Eu vou em busca, eu vou fazer a minha parte, eu vou tomar uma atitude.
não será uma busca, não será uma espera passiva. Eu vou buscar. E o que é que eu vou buscar? O que é que eu peço ao Senhor? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para meditar no seu templo. Davi tem propósitos aí definidos. Eu vou buscar, eu peço ao Senhor que a sua presença esteja comigo, mas eu vou buscar essa presença e eu vou buscar conhecer o Senhor, eu vou buscar meditar no Senhor. E aí ele fala no templo, porque naquela época acreditava-se que o templo era o local da habitação do Senhor. Só poderíamos encontrar o Senhor, eles acreditavam que eles só poderiam encontrar o Senhor no templo. Hoje nós sabemos que não, que o véu foi rasgado e nós podemos encontrar o Senhor aonde nós estivermos. Então nós devemos buscar o Senhor em todo tempo, buscar conhecer o Senhor, meditar sobre o Senhor em todo tempo. Então, na hora do medo, na hora da angústia, eu tenho que olhar e buscar a presença do Senhor, porque a plena convicção de que o Senhor está comigo e que vai trazer um avivamento à nossa esperança e que vai nos permitir prosseguirmos, que vai nos permitir caminharmos. No versículo 5, ele fala a respeito do dia da adversidade. E ele diz que nesse dia da adversidade, que nesse dia de grande dificuldade, de medo, o Senhor o guardará. Ele diz que tem certeza que o Senhor o acolherá, porque o Senhor é a sua proteção. A Bíblia diz o Senhor, se o Senhor, tem um momento que diz, se o Senhor não guardar a casa, então se o Senhor não nos guardar, em vão será ter sentinelas. É o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos protege, é o Senhor quem nos acolhe, é o Senhor quem nos abraça. Então, no dia em que, meu irmão, você estiver sentindo que já chegou no seu limite, que você não sabe mais o que fazer, tenha plena convicção de que o Senhor está com você, que o Senhor está cuidando, que o Senhor está te guardando, que o Senhor está te protegendo. E aí Davi diz no versículo 6, olha, por isso que eu vou cantar, porque eu tenho essa convicção de que o Senhor está me guardando, que o Senhor está cuidando de mim, então eu vou cantar, eu vou exaltar ao nome do Senhor, eu vou louvar ao nome do Senhor, eu vou manifestar essa gratidão e esse reconhecimento que eu tenho das bem-aventuranças do Senhor sobre a minha vida. Esse é o desejo, esse é o anseio de quem vence o medo. O desejo é estar sempre na presença do Senhor e buscar essa presença. Uma outra situação, outro caminho também diante de uma situação de medo é clamarmos, é orarmos ao Senhor, como o Davi faz aí do versículo 7 ao versículo 12. E é interessante que no versículo, até o versículo 6, nós vemos que há aquele momento de adoração, de louvor, de extrema confiança. E aí, de repente, do versículo 7 em diante, é aquilo, o coração de Davi vacila de novo, oscila de novo. Acho que vem aquele temor, talvez tenha passado alguma coisa na cabeça dele, talvez ele tenha se lembrado dos seus inimigos. Não é verdade, o Senhor, eu estou louvando, Ele me acolhe, Ele cuida de mim, mas os meus inimigos são tão poderosos. E quantas vezes isso não acontece conosco? Nós estamos ali, avivados, alegres, confiantes no Senhor, e de repente passa ali pela nossa cabeça um pensamento, a mais aquela situação, a mais aquela doença, a mais aquele problema lá em casa, a mais. E esses mais vão passando pela nossa cabeça e vão fazendo o nosso coração oscilar. Então aqui o que parece é que naquele momento Davi estava exaltando ao Senhor, mas passa aquele pensamento ali na cabeça dele e o medo novamente toma um lugar. Mas aí Davi ora, e Davi diz, ouve, Senhor, a minha voz. Está aí no versículo 7, ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e me responde. Me responde, Senhor, responde a minha oração, eu estou clamando, eu estou pedindo, Senhor, olha para mim.
se compadece de mim. Olha para mim com paixão. Com paixão. E é interessante que ele diz assim no versículo 8: ao meu coração me ocorre. E aí você percebe, na sua Bíblia também deve estar aí uma frase entre aspas: busquem a minha presença. O que isso quer dizer? É como se a gente dissesse, naquele momento, Davi discerne a voz do Senhor. Ele realmente ouve a voz do Senhor dizendo, ele diz, isso acontece lá no meu coração. É aquilo que às vezes a gente diz assim, eu senti Deus falando comigo, Deus falou comigo. É isso que Davi está dizendo, olha, Deus me respondeu. E o que foi que Deus me disse? Busquem a minha presença. Essa é a orientação de Deus diante de um coração aflito, diante de um coração temeroso, diante de um coração angustiado. Busquem a minha presença. E Davi responde a essa voz, ele diz, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Ele toma uma decisão. Ele se posiciona diante daquela fala do Senhor a ele. Então você vê, o nosso relacionamento com Deus não é algo passivo. Não é Deus falando, não é Deus mandando, e a gente simplesmente obedecendo e fazendo. Há uma interação, é um relacionamento dinâmico, há movimento. E esse movimento, esse dinamismo, isso tudo é causado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é esse dínamos. O Espírito Santo é esse que movimenta a igreja de Cristo. Então precisa haver essa interação, precisa haver esse relacionamento. Deus fala conosco e nós falamos com Deus. Deus nos pergunta e a gente responde. A gente pergunta para Deus e Deus responde para a gente. Porque Deus é uma pessoa e nós também somos pessoas, e pessoas se relacionam. Então há essa interação. E no versículo 9, ele diz, não se esconda de mim, Senhor, não me rejeite. Não esconde a sua face, não esconde a face do seu servo. Ele reconhece quem ele é. Ele sabe que ele é um servo do Senhor. Ele diz, tu és o Deus da minha salvação. Mais uma vez ele afirma quem é Deus. No versículo 10, ele faz um desabafo. Certamente ele estava se sentindo abandonado. Certamente ele estava sentindo que pessoas, talvez ele tivesse sido traído aqui. Há uma linha aí de pensamento que defende que Davi talvez tenha escrito esse salmo no momento em que ele, na época que ele tinha sido traído por seu filho Absalão. Então talvez ele estivesse experimentando esse sentimento. Ele diz, ainda que meu pai e a minha mãe me abandonem, ou seja, ainda que aqueles que deveriam me proteger me abandonem, ainda que amigos me traiam, ainda que pessoas do meu relacionamento mais íntimo me traiam, ainda assim, aqueles em quem eu confio, aqueles em quem eu confiei, ainda assim eu sei que o Senhor me acolherá, que o Senhor estará comigo, que o Senhor não vai me abandonar. E ele diz então no versículo 11, Senhor, ensina-me o teu caminho, eu quero aprender o teu caminho, eu quero aprender sobre as tuas coisas, eu quero aprender sobre ti, eu quero seguir a direção que o Senhor vai me mostrar. No versículo 12, ele continua orando, ele diz, não me deixe à mercê daqueles que me querem mal. Me guarda, Senhor, me protege, Senhor, me livra dos meus inimigos, daqueles que me querem o mal. Davi sabe que para vencer o medo, ele precisa perseverar em oração. Ele precisa se derramar na presença do Senhor, derramar o seu coração, sem reservas, dizer quem ele é, dizer o que ele sente, dizer o que ele está sofrendo, apresentar todas as suas fraquezas. Nós estamos falando de um rei. Nós estamos falando de um rei. Mas esse rei não tem vergonha de se derramar na presença do Senhor e dizer, Senhor, eu estou com medo. Me acolhe, me protege, cuida de mim. E ele declara então, e ele manifesta então a sua postura de fé.
que vai aí do versículo 13, versículo 14 até o final, mas uma fé de fato, uma fé viva, uma fé que não é só de palavras, é uma fé concreta. Eu creio, ele diz, que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Não é a bondade do Senhor só na eternidade. Eu não preciso esperar estar vivendo com o Senhor lá na eternidade para experimentar a bondade do Senhor. A bondade do Senhor é uma promessa para nós aqui e agora. E nós devemos buscar essa bondade do Senhor que está disponível para nós. Apesar de tudo que eu estou enfrentando, é o que Davi diz, apesar das perseguições, apesar das dores, apesar dos medos, das injustiças e apesar de todas as adversidades, apesar do abandono, apesar das traições, apesar, Senhor, de tudo que eu estou vivendo, ainda assim, eu sei que eu verei a bondade do Senhor enquanto eu estiver vivo. Eu sei disso, Senhor. Porque eu te conheço. Eu sei quem é o Deus a quem eu tenho servido. Eu sei de todas as experiências que eu vivi com Ele. E eu sei que nele não há sombra de variação. E aí no versículo 14, ele deixa uma palavra de esperança final aí para todos nós. Ele diz para mim e para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, se a angústia tem tomado conta do teu coração, se o medo tem prevalecido na sua vida, se você sente que o medo te paralisou, que está a ponto de te paralisar, o Senhor diz para mim e para você nessa noite, espere no Senhor. Anime-se e fortifique-se o seu coração, espere, pois, no Senhor. Amém? Aleluia, meu irmão, minha irmã. Essa é a nossa fé. Coloque diante do Senhor todos os seus medos, todos os seus temores. E acredite, o Senhor é com você. Amém? Feche os teus olhos. Fale com o Senhor. Derrame o teu coração na presença do Senhor. Os medos mais simples, os temores mais simples, coloque diante do Senhor. Fale com o Senhor nesse momento. E permita que o Senhor fale com você. Silencie-se para ouvir a voz de Deus. Quem sabe você poderá dizer, como o salmista disse, ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Permita que o Senhor fale com você. Se você ouvir a voz de Deus, tem um cântico que diz isso, né? Se ouvires a voz do Senhor, a decisão é tua. A decisão é tua. Responda ao Senhor. Sim, Senhor, eu vou te buscar. Porque eu preciso de ti. Eu preciso da tua presença, eu preciso da tua direção, Senhor. Eu preciso conhecer os teus caminhos. Ensina-me, Senhor, os teus caminhos. Eu preciso seguir pelos teus caminhos, Senhor. O mundo me oferece muitos caminhos. Mas eu quero conhecer e seguir o teu caminho, Senhor. Há muitas vozes, Senhor, e vozes que se apresentam muitas vezes como vozes tuas. Vozes que muitas vezes confundem a minha mente, confundem o meu coração. Ajuda-me, Senhor,
a discernir a tua voz, a reconhecer a tua voz. Cala, Senhor, todas as outras vozes, inclusive a minha voz. Inclusive a minha voz, Senhor, que muitas vezes, a voz do meu espírito, a voz da minha alma, que muitas vezes tenta gritar dentro de mim. Ou que muitas vezes grita dentro de mim. Cala essa voz também, Senhor, para que eu possa escutar e discernir a tua voz, o teu querer, e seguir pelos teus caminhos. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.